né? Depois eu acabei indo morar lá na Bahia, abri uma pousada, fui, fui brincar de ser administradora de empresas, já que eu tinha me formado em administração de empresas. E na faculdade de administração de empresa, não sei se vocês querem me contar. Fundar o Instituto Kairos, que era justamente o instituto que ensinava as pessoas como não serem influenciadas. Educação para o consumo responsável. Então, eu aprendi tudo que eu não queria fazer da vida na administração para entender tudo que eu poderia fazer da vida a partir do que eu tinha aprendido. Então, eu fundei esse instituto. Depois disso, minha filha, ela pediu de presente de aniversário uma praça. Ela, na verdade, tinha um parquinho do lado de casa, um parquinho que estava muito detonado, e ela quis fazer o aniversário dela naquele parquinho. E eu falei, puxa, aqui não vai dar, é um parquinho que está muito destruído e tal. E aí ela falou, não, mãe, a gente conserta. E aí me veio esse start e falar, puxa, eu já estava, o Instituto Kairos já tinha me trazido muitas questões, indagações com relação ao excesso de uma questão para mim isso. E aí eu falei para ela, bom, se você topar abrir mão de ganhar presentes de aniversário em nome de uma praça bacana para você comemorar, você topa? Aí ela topou. Então esse momento importante também de um novo movimento na minha vida, de trazer para ela, atender esse desejo, né? E para mim individualmente muito transformador. E a partir desse desejo, eu também fundei um outro movimento, que é o Movimento Boa Praça. E depois do Movimento Boa Praça, a gente começou a atuar no espaço público, começou a, a fazer piqueniques comunitários e começou a trazer questões para o território, pensar o território. E eu comecei a perceber que tinha uma comunidade no entorno que não necessariamente queria tanto assim uma praça. E aí eu percebi que a gente estava falando com os mesmos sempre, né? E, então, nesse contexto, né, enquanto isso também eu estava precisando sobreviver, porque quando você é ativista é difícil você ganhar dinheiro, né? E aí eu abri a Dona Rosa Pizzaria no próprio território, que inclusive seguindo o ramo de negócio do meu pai, que já tinha pizzaria, eu acabei indo nessa onda. E quando eu abri a pizzaria, eu percebi que eu não tinha cliente, né? Eu fui iludida com a ideia de que ia dar muito certo, e por isso que eu abri a pizzaria. Mas aí, sem cliente e percebendo essa necessidade de um território que queira se encontrar, que foi aí que eu comecei esse processo das vilas Beatriz e Jataí, né? Eu falo eu, mas é sempre num todo, num nós, né? Como eu estou falando do meu indivíduo, eu estou aqui falando desse lugar do eu. Bom, aqui é o convite do aniversário da minha filha e, no meu entendimento, quando eu encontrei essa praça destruída, e eu encontrei esse grafite, que eu até coloquei em destaque lá, que estava no muro dessa praça, e o grafite do Gandhi, né, que fala, seja você mesmo a mudança que quer ver no mundo. E nessa hora eu falei, nossa, é isso, sabe? Eu vou ser a mudança que eu quero ver. Então, para mim, foi muito significativo. Aí a gente fez o aniversário, né? Eu, ativista como mãe, nesse contexto, né?
E eu vou passar nessa apresentação algumas vezes no eu me transformando, então esse é o meu primeiro momento de ativista no território, sou eu mãe, né? A gente fez um mosaico coletivo que ficou no muro da parede da praça, e foi interessante, né? Porque nesse processo eu comecei a ver que as pessoas passavam lá e falavam assim: nossa, esse azulejinho fui eu que coloquei. E aí eu percebi assim o quanto que era importante para a pessoa participar pelo menos de um pouquinho, para ela se sentir parte, né? Então esse mosaico teve um significado grande também para mim nesse processo. E aí a gente começou a fazer os piqueniques comunitários, porque eu, nesse contexto do evento da minha filha, foi muito legal, a praça ficou incrível, vários presentes, várias mobilizações, mídia, um monte de coisa, mas logo depois a praça voltou a se deteriorar. E aí que eu percebi que não bastava um evento, a coisa precisava ser permanente. Foi quando eu resolvi bater na porta da vizinhança de novo, porque na verdade eu já tinha batido na época do aniversário. Falar, olha, eu estou aqui de volta, porque olha como está a praça, está destruída, precisamos fazer alguma coisa. E foi aí que o grupo de vizinhos decidiu fazer um piquenique comunitário todo último domingo do mês. Foi aí que criamos algo permanente. Então, aí estão algumas fotos, né, de alguns eventos que a gente fez na praça, né, sempre cheio de criatividade, cheio de gente pensante, né, que na verdade começou com 5 gatos pingados, mas que aos pouquinhos foi crescendo, né? E o processo do movimento Boa Praça, a gente tinha 2 lemas muito fortes, né? Um deles era: cada indivíduo, cada pessoa que chega, ela é fundamental. E o outro lema era: a praça precisa estar melhor depois do piquenique do que antes, do que quando a gente encontrou a praça. E um pouco também pegando essa ideia de que mantenha a praça limpa. Eu falei assim, puxa, manter a praça limpa, mas uma praça que a gente encontrou suja, né? Então, eram esses lemas mobilizaram muito a gente. Então, não importava se tinham 3 pessoas no piquenique, importava que essas 3 pessoas estavam lá para fazer a diferença. E assim a gente foi construindo, chegamos a mais de 50 piqueniques comunitários. A gente tinha sempre também essa mesa, uma mesa farta, a gente pedia para as pessoas não levarem industrializados, então era uma coisa do fazer coletivo até nesse momento, né? Aí tinha as oportunidades que apareciam, né? Então o abacate é de graça, quem deu foi a praça, né? Então assim, quantas coisas as praças têm em São Paulo e que a gente não percebe, né? Aqui a gente também começou a fazer, como a gente fazia piqueniques comunitários permanentes, né, todo último domingo do mês. Então, a gente começou a fazer as feirinhas de orgânico na praça e começou a fazer também uma biblioteca circulante. A pessoa te retirava o livro num domingo, no primeiro domingo de um mês, devolvia no mês seguinte, né. Aqui a gente começou também a trabalhar com as escolas no entorno, perguntar qual é o sonho de praça, né? Então, eu peguei 2 desenhos aqui, mas tinham textos, desenhos, um monte de coisa. Isso foi alimentando os nossos sonhos também. Aí a gente resolveu fazer uma pesquisa mais ampla e a gente entendeu, porque no caso do Boa Praça, a gente fechou o território em 3 praças, né? E uma ficava na Vila Ipojuca, uma na Vila Anglo e uma no Alto de Pinheiros. E a gente, inclusive, estava na periferia das subprefeituras, porque a parte verde era a subprefeitura de Pinheiros e a parte azul e rosa a subprefeitura da Lapa. Então, a gente começou a dialogar com 2 subprefeituras, começou a entender as dinâmicas de ambas, começou a entender as dinâmicas do próprio território. Então, por exemplo, a gente percebia que as pessoas do Alto de Pinheiros não frequentavam Vila Ipojuca e nem Vila Anglo naquele momento, né? Isso eu estou falando de 20 anos, não, 16 anos atrás. E que o pessoal da Vila Anglo e da Vila Ipojuca frequentavam Alto de Pinheiros. Então, tinha um lado era a via de mão dupla, de um outro lado era a via de mão única.
E, enfim, a gente estudou bastante, a gente fez uma pesquisa bem interessante. A gente entendeu também que as prefeituras não dialogavam. Às vezes a gente falava com as instâncias superiores, não, não, isso é impossível. E a gente falava com a base, não, não, a gente fala com, não, tem um amigo lá, a gente resolve. Então, tinha uma coisa da gente conseguir fazer permutas, intercâmbio entre subprefeituras via sociedade civil. Aí aqui um novo eu, né, nesse depois do Boa Praça, não foi depois, foi durante, né, também, mas foi um novo eu, dona de pizzaria do território. Foi nesse momento que eu falei, não, preciso sobreviver, né? E aí na pizzaria eu falei, bom, a pizzaria também pode ser uma ferramenta territorial, né? Então, eu comecei até como não tinha gente comendo na pizzaria, eu investi bastante tudo que eu tinha para abrir essa pizzaria. Falei, não, eu preciso entender esse território e preciso, de fato, fazer alguma coisa mais ampla, né? Essas fotos até alimentaram várias outras pesquisas, porque essa é do bairro onde fica a pizzaria, que é a Vila Jataí, 50 anos antes, depois de 50 anos, né, a transformação do território. Foi quando a gente descobriu, inclusive, que ali era a Vila Jataí. E eu comecei a bater nas portas dos comerciantes e perguntar se eles também estão com problema de cliente, né? E todos estavam, né? E eu comecei a perceber que as pessoas do território não frequentavam a Vila Jataí. Elas iam lá para a Vila Madalena, porque tinham uma cultura de frequência diferente, né? Já a Vila Madalena tinha um poder maior de absorção. Então, a gente resolveu, a partir das pesquisas, do entendimento que lá era a Vila Jataí, a gente resolveu fazer, junto com os comerciantes do bairro, um mapa, né? Aí a gente chamou a Raquel Ronick, né, que era moradora do bairro, e fizemos uma inauguração do mapa. E aí, nesse dia, a Raquel falou, gente, eu estou aqui, mas eu não quero que meu bairro se torne um bairro turístico. Vocês fizeram um mapa, vocês são comerciantes, tal, mas eu quero dizer, meu, a gente vai trabalhar o território, mas não trabalhar o território fora do território, trabalhar o território dentro do território, né? Então, para mim foi muito interessante essa fala dela, porque era um pouco a minha questão também, a minha busca individual, e foi bom, assim, a gente fez a inauguração do mapa e isso trouxe bastante gente do bairro para trocar, para conversar. Nesse contexto, eu fiz um curso de plano de bairro, que foi de uma emenda parlamentar do Nabil Bonduque, e eu resolvi fazer esse curso. E, a partir desse curso, eu me conectei com outras pessoas do território e comecei a falar, gente, a gente precisa fazer plano de bairro. E eu comecei a abrir a pizzaria para essa discussão, né? Então, a pizzaria virou um espaço de troca coletiva no território. E aí eu encontrei uma moradora que falou, puxa, eu sou produtora do sanfoneiro Toninho Ferragutti, ele está querendo tocar numa festa junina, e eu pensei em fazer no bairro. Eu falei, nossa, vamos fazer na praça, perfeito, e eu faço uma barraca de plano de bairro, e aí a gente consegue mais gente. Então foi aí que a gente começou a fazer a festa junina, né? As nossas festas, já fizemos 10 festas juninas, né? E essa festa foi muito importante para a gente fazer essa mobilização. Essa é a barraca, que a gente, primeira barraca do bairro, que naquela época chamava Barraca dos Sonhos, e a gente pegou o mapa que eu tinha aprendido a fazer no curso que nas prefeituras de Pinheiros, de plano de bairro. Então, ele tinha ensinado lá uma metodologia que eu apliquei, essa metodologia, depois eu posso contar detalhes. E aí a gente inventou uma nova metodologia também, que é essa segunda, a foto do lado direito, que é uma ideia das redes sociais. Então, quem está conectado com quem nessa festa? E foi muito interessante ver essa teia sendo montada. E aí a festa também tinha mesa comunitária, pedia coisas não industrializadas, comidas não industrializadas, tinha quadrilha, tinha essa confraternização, tinha essa coisa de cada um do território se encontrar em algum lugar, né? Então um é caixa, o outro fica na barraca da brincadeira, o outro vai falar quadrilha, outro, enfim. Então as pessoas também, como é uma festa tradicional, as pessoas foram se encontrando em cada lugar, né? E tinha decoração, e esse grupo de decoração foi incrível, que cada festa, até nessas 10 festas, cada festa foi um tema. Eu peguei aqui 2 temas para demonstrar, esse foi o das rolhas, né? Então a gente ficava arrecadando rolha durante
alguns meses no bairro, para depois fazer o painel do palco da festa, né? Então, esse aí foi o painel das rolhas, e esse aqui foi o painel das tampinhas, que também a gente ficou arrecadando. Tampinha foi a mesma coisa no ano seguinte, né? E a gente fez esse ano um painel, eu não pus foto aqui, mas o painel do bordado, né? Foram mais de 100 mãos bordando esse bordado do painel para ser o painel da festa. Então, isso tudo gera também participação e mobilização, né? Aí, com o mapa que a gente fez na festa, que a partir dessa barraca dos sonhos, a gente chamou de volta a Raquel, falou, Raquel, agora ajuda a gente a interpretar tudo isso e tal. E a gente fez vários estudos desse mapa, né? Dentro da subprefeitura também, a gente levou o mapa, pensou o mapa, e aí, a partir disso, a gente chegou à conclusão que a gente precisava ter uma pesquisa mais ampla, né? A gente já tinha alguns subsídios através desse mapa e dessas perguntas que foram feitas durante a festa, e a gente resolveu fazer uma pesquisa mais ampla, né? A princípio, né, nesse processo, a gente perguntava qual é o seu sonho, e a gente percebeu que as pessoas falavam, meu sonho é não ter prédios, não ter poluição, não ter violência. Assim, pera, sonho não pode começar com a palavra não. Aí que a gente fez, então, a pesquisa, assim, fale um não, fale um sim e fale um sonho, né? E nesse momento, a gente se conectou com a Lara, inclusive, porque o nosso sonho foi nos tornarmos um ecobairro, né? E então a gente começou a pensar o território nessa ideia de ecobairro, né? Quais eram as pessoas que estavam presentes dentro desse processo e que queriam estar dentro, compartilhavam com esse mesmo sonho, né? E aí a gente começou a fazer mapas, né? Começou a pensar, e isso é um fator de mobilização. Eu trouxe 1000 mapas aqui para vocês verem, só para ter uma ideia, né? Que para mobilizar, às vezes a gente tem que trabalhar na mesma temática, mas com várias linguagens diferentes. Então, esse é o mapa do nosso território, a partir da visão dos rios que a gente tem lá. Aqui é dos comércios e prestadores de serviço que a gente tem lá. Aqui é das áreas ociosas e áreas verdes do território. Aqui é das áreas que a gente tinha já determinadas pela CETESB como áreas poluídas, de solo poluído. Aqui são as áreas de declividade, aqui são as áreas de sombra, aqui são as áreas de renda, né? Alta, média e baixa renda, não tão baixa assim, perto da alta até que era mais baixa, mas é um bairro de elite. Aqui é o mapa hipossométrico, né, que fala da topo de montanha, área de nascente, média declividade e várzea do rio. Esse mapa nos serviu para muitas coisas, inclusive. Aqui aí a gente começou a pensar mais amplo, como é que o nosso território cabe num todo mais amplo da cidade, né? Então, nesse mapa, a parte de cima é o rio Tietê, a parte de baixo é o rio Pinheiros, isso aí é a área de declividade, né? Para a gente entender como é nosso bairro nesse lugar amplo que é a nossa cidade. Aqui também a área de sombra, né? E aqui é o nosso mapa hipossométrico, que virou a nossa proposta de plano de bairro, que foi para a Secretaria de Planejamento Urbano, que é justamente a nossa proposta das faixas. Então, a gente criou uma metodologia de entendimento, né, do o que fazer, né, numa área de topo de montanha, que é essa área vermelha, o que fazer numa área de nascente, que é a área amarela, o que fazer numa área verde, que é a área de média declividade, o que fazer na área de várzea, né? Tem lá no painel as explicações das faixas, tal. Bom, aqui tem a caminhada das nascentes, que a gente fez também no território. Essa caminhada também gerou um monte de coisas legais, porque as pessoas lá no local, olhando o território, vivenciando o território, vendo as nascentes que tem no bairro, as crianças super envolvidas com as nascentes, com as nossas águas. Bom, a turma toda aqui reunida na Caminhada das Nascentes, eu me ressignificando de novo, eu como uma pessoa envolvida com a questão das águas urbanas. Aqui os nossos mapas das microbacias hidrográficas, e as nossas microbacias também significam muito para o nosso plano de bairro, porque a gente entende comunidade também como o lugar da microbacia,
onde o som reverbera, inclusive, melhor no diálogo, e quando a gente consegue ter um indicador comum, que é a qualidade das águas. Aqui a medição da qualidade das águas que a gente faz mensalmente, que isso também é vinculado com a SOS Mata Atlântica, e nos serve para fiscalizar o que acontece com as nossas águas, né? Aqui são as áreas de baixa renda que estão em áreas de nascente, porque são áreas irregulares, que a princípio não poderiam ser construídas, e que hoje a gente tem um projeto de que essas pessoas sejam os cuidadores dessa nascente e não saiam do território, porque a tendência da cidade é expulsar as pessoas que estão em moradia irregular. Bom, aqui nossa geodésica da festa junina, a nossa barraca do bairro virou uma geodésica que cada vez também tem um formato diferente, tem uma proposta diferente, né? Eu coloquei ali também como é o nó da geodésica, que tem essa ideia de um apoiar o outro, e como que a gente faz isso, né? Vem fazendo isso de uma forma tão bacana, e como a geodésica também representa essa ajuda mútua, né? E aí aqui eu coloquei 3 fotos de 3 momentos da geodésica, a gente já reconstruiu ela várias vezes, porque ela é desmontável. Inclusive tem esse eu também, que é o meu pai, que é o especialista em geodésicas, e isso está desde a minha infância, porque a gente tem uma geodésica no nosso sítio. Meu pai hoje é o cara que mais entende geodésica no Brasil, então tem esse eu aí presente também. E a geodésica ela ficou espaço para experimentações de outras formas de ver os nossos mapas. Aqui é o nosso mapa 3D do território. Aqui é outra forma, outro momento de mapa que a gente fez também, que as pessoas tinham como contribuir. A gente fez um mapa bem grande dentro da geodésica. Aqui é um outro momento de mapa que a gente fez, que foi um desenho de mapa do nosso território, para as pessoas entenderem mais esse relevo de outra forma, porque isso vai conectando. Às vezes a pessoa conecta com um tipo de mapa, às vezes com outro, mas é importante que ela entenda do que a gente está falando, né? Aí aqui a gente começa reuniões para pensar o plano de zoneamento, e a gente começa a fazer campanha para pensar o nosso zoneamento dentro da cidade, o nosso plano de zoneamento local, mas pensando que esse nosso plano de zoneamento poderia ser para a cidade como um todo, e a gente fez esse papel de política pública muito forte também. Um jornalzinho que a gente fez no território, os filmes, o cineasta, ele fez 3 filmes, que está no YouTube, inclusive. Um da Vila, a história da Vila Ida, que chama Vila Ida e Volta, a história da Vila Jataí, que é a antiga Vila dos Sapos, e a história da Vila Beatriz, que não é irmã da Ida e da Madalena. Então, a gente tem esse resgate também desses filmes, quem quiser assistir, vale a pena. Aqui a gente saindo na mídia, né? Embora não seja muito o nosso foco, mas às vezes acontece. Essa aí a gente saiu na capa do Estadão. Aí nossos projetos de plano de bairro, né? Assim, a gente fez mapas de ruas caminháveis, mapa de iluminação, mapa de áreas verdes, mapa. Então a gente fez vários mapas, e todo esse trabalho culminou num mapa que a gente conseguiu, via a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, um mapa para o plano regional do município, que é um mapa denominado Ecobairro das Vilas Beatriz e de Jataí. É um mapa oficial que foi feito pela prefeitura, né? Então, isso foi uma grande conquista nossa, e a gente tem várias diretrizes, tal, e depois eu também posso disponibilizar, acho que quem tiver interesse, né, em conhecer mais a fundo o nosso projeto inteiro do plano de bairro. Aqui é um outro mapa que a gente fez depois, eu como pizzaria de volta, né, repensando o bairro já transformado, com um monte de característica diferente do que a gente tinha naquele momento. Então, a gente refez o mapa com os novos comércios que tinham chegado, com alguns que tinham fechado, que saíram. Enfim, a gente refez esse mapa do território. E aqui sou eu, pizzaria, também pensando nos queijos e na massa, pensando na fermentação, porque o queijo, ele é o exemplo da coevolução, né? Você pensa esses queijos brie, que são 2 comunidades, a casquinha e o recheio. E cada comunidade só sobrevive porque a outra existe, né? Então, existe uma coevolução no queijo que me inspira, e não só no brie, por exemplo, no parmesão, tem o queijo que é o maturado, por exemplo, o parmesão amaturado,
né? Ele só sobrevive 12 meses, 24 meses, porque tem uma comunidade muito forte, muito sólida ali, que gera essa proteção. Assim também com as leveduras das massas e com outros tipos de fermentações, né? Então, pizzaria, alimentos e fermentação também é um outro estudo que eu venho desenvolvendo e que tem muito a ver com essa coisa da mobilização e do que significa essa força coletiva para o quanto que a gente junto, a gente consegue uma proteção que é natural, né? Aí sou eu de novo, como candidata a vereadora, não nessa eleição, na última, com a turma do bairro, né? A gente rediscutindo o território, mais uma vez na praça, e assim vai a espiral, né? Indo e voltando, e se refazendo, e se reconstruindo, né? Aqui é o nosso projeto mais recente, que é a nossa moeda local, que a nossa ideia é fortalecer o comércio local, mas também fortalecer os projetos do bairro, né? A gente tem uma ideia a longo prazo, que é que essa moeda sirva para os bancos sociais dos outros bancos sociais que existem em São Paulo e no Brasil, né? Depois eu também posso explicar mais, porque eu sei que o tempo praticamente acabou aqui. E, enfim, eu quero dizer que o processo tem que ser prazeroso, e assim, as pessoas entram no processo, a gente fala, ninguém é obrigado a nada, a não ser que se comprometa, né? Aí se comprometeu, aí é importante fazer, porque se está todo mundo esperando que essa pessoa faça, então a gente quer ver acontecer, né? Mas enquanto isso você não se compromete, não precisa fazer, né? E só se comprometa com que faça sentido, porque tem que ser um processo prazeroso, né? Somos nós aqui, nosso coletivo, e nosso aqui também, reconfigurado, aqui nosso jardim de chuva, que a gente fez, virou projeto de lei, virou lei, na verdade, aqui nossas composteiras, que eu não posso deixar de mostrar, mas eu não vou ficar explicando muito, mas já fez muitas composteiras, já compostamos, aqui é o gráfico do que a gente já compostou, são 63.336 toneladas de resíduos compostados pelo território, e é importante dizer, um bairro, mais do que um bairro, ele pode ser um produtor, né? Um bairro que gera recurso, que faz além. Se a nossa moeda um dia conseguir render para os bancos de periferia, a gente vai estar cumprindo, assim como a gente cumpre fazendo 63 mil toneladas de composto, né? Assim como a gente pode cumprir de outras formas, né? Então, isso também eu acho que é um pensamento que vale a pena dizer. E, bom, aqui é uma casinha também que a gente encontrou e revitalizou no território. Aqui são os nossos GTs do bairro, quantos GTs a gente tem hoje, né, de pessoas ativas. Aqui tem uma questão de... É uma roda que gira quanto mais uma coisa, mais outra, mais outra, mais outra. Eu acho que o tempo está acabando, então eu não vou... Já acabou, né? Não vou explicar muito aqui. Eu só queria dizer assim, que a gente começa com uma árvore seca, né? A gente vai crescendo e a gente vira uma árvore cheia, né? E se enraiza, porque sem vínculo com o território a gente não é nada, né? E aqui é uma cidade como era antes, e aqui é a cidade que a gente sonha, né? E teria esses 2 videozinhos de 1 minuto, não sei se daria tempo de passar. Cada um tem 1 minuto. Pode ser? Alô? Estão me ouvindo? Maravilha. Apresentação? Tá. Então. Bom, aqui, enquanto está colocando a apresentação, preciso dizer que é uma alegria imensa estar nesse círculo, que no centro aqui está o plano de bairro, então agradeço o convite e vou trazer um pouquinho também a minha experiência, um olhar um pouquinho mais amplo, vou combinar um pouco isso entre minha experiência, mas também algumas questões importantes estão por trás dessa questão de mobilização e participação.
Bom, então aí, como cofundadora do programa Permanente Ecobairro, o sonho, na verdade, é um sonho também muito antigo, que quando a gente olha no retrovisor, assim, né, a gente vê que a gente só vai desdobrando algumas coisas ao longo da vida. E o meu trabalho de graduação se chamava Projeto Cidadão. Resgate da identidade cultural por meio do sistema de circulação da cidade de Bauru. Eram unidades de desenvolvimento comunitário. Naquela época, e no centro tinha o centro comunitário, o lugar onde que as pessoas se encontrariam, né, trocariam, tudo isso que a gente está falando aqui. Então, depois, né, eu fui elaborando isso e encontrando maneiras de endereçar isso no mundo. E aí fui encontrando elementos que me dessem subsídios, que me dessem ferramentas, que me dessem maior nitidez o que seria esse processo. Então, vem daí o meu fio também, né, não está desconectado também, né, tem uma história que se soma e que chega até hoje. Bom, mobilização e participação, né? Na chamada do seminário estava bem colocado isso, né? Essencial para a elaboração do plano. Na verdade, muitas vezes, né? Então, principalmente aqui como arquiteto urbanista, a gente tem uma força, né, do físico que nos chama, né, entender as dinâmicas e tudo mais. Mas isso, se a gente não compreender com a mesma força, com o mesmo ponto, né, com a mesma importância, o movimento das pessoas nesse processo, ele realmente acontece o que aconteceu com a praça. A gente faz um movimento e ele entra em declínio. Então, quem sustenta isso ao longo do tempo são as pessoas. Não existe mágica. Pode ter ajuda do poder público, da sociedade civil, de especialistas, de instituições, iniciativas, coletivos, movimentos, mas são as pessoas num processo de longo prazo. Então, essa imagem tem que ser muito nítida, né, para isso que a gente está conversando aqui. A base de suporte, né, é onde a gente se apoia, mas quem atravessa gestões, quem atravessa, né? Então, a gente está falando do plano de bairro, na verdade, a gente está falando da gente entrar com mais força e fortalecimento no governo permanente, que somos nós, sociedade civil. E desse processo, né, ele é extremamente desafiador, porque a gente está lidando com diversidade de pessoas, olhares, visões de mundo, experiências, né, competências e tudo mais, mas também a beleza da coisa, esses saberes que a gente tem distribuído no território. As várias forças, né, diferentes que a gente tem no território. E sim, temos um potencial de transformação, apesar de todo o desafio, né, para articular tudo isso. E enquanto aprendizado, né, na busca, né, da gente transformar o território, né, porque quando a gente fala, né, esse projeto que eu comecei lá em 2004, na verdade é a busca por uma qualidade de relação entre as pessoas e das pessoas com o seu território. Nada mais do que isso. Então, assim, como que a gente cria processos comunitários que vai construindo, vai amadurecendo essa perspectiva? Porque todo mundo quer isso, uma melhor relação com as pessoas, né, consigo, com o outro e com o lugar onde habita. Se a gente for pegar os nossos sonhos mais profundos, eles são expressões dessa qualidade. Então, como que a gente alcança isso? A primeira coisa é que a gente vive num mundo bastante fragmentado, que nos desafia aí na separatividade das pessoas, de classe, da natureza, da nossa nascente, de várias coisas. E vai nos acelerando. Então, a primeira coisa que a gente trabalha é com uma perspectiva sistêmica, o que integra, né? Nenhuma parte da nossa vida está fora dessa conversa. Então, não é só, né, uma coisa ou outra. Então, a gente trabalha com o que a gente chama DNA Ecobairro, que é essa espiral aí que tem ecologia, tem educação, tem cultura, política, espiritualidade, economia, saúde e comunicação.
Mas também a gente trabalha com essa perspectiva que são múltiplas estratégias que a gente precisa transformar. Eu preciso me transformar, né? Eu fui me transformando ao longo do tempo, mas a partir disso eu mudei a minha casa, eu mudei a minha relação com a vizinhança e mudei a minha relação com o bairro. Então, assim, esses quintais mais ampliados, novamente, precisam estar integrados em nós, para a gente conseguir não só cuidar de si, mas ajudar a cuidar do outro e a transbordar esse cuidado para o território. Porque também, quando a gente fala, né, em mapas, em entendimentos, a gente está falando, vamos entender para quê? Se não for para a gente se mobilizar, para a gente participar dessa construção e desse entendimento como alcançar uma outra qualidade. E aí um pouco, só para dizer, né, essa grande linha do tempo aí, é que a gente está buscando fazer isso há 20 anos. Então, desde 2004, né, isso é um grande laboratório de experimentação, de prática principalmente, de como encontrar não só, né, o que a gente chama de mobilização e participação, mas de engajamento de longo prazo. Porque tudo isso que está em tela, quando a gente fala nesses processos de transformação e transformações profundas, não é uma ação ou outra, um projeto que a gente vai conseguir. A gente vai precisar pensar mais amplamente e, ao mesmo tempo, cuidar disso de implantação ao longo do tempo. Então, está desde o co-criar, co-implementar, co-gerir e continuar evoluindo a partir disso. Está ali o Padlet, quem quiser, tem um QR Code, quem quiser conhecer mais. Mas só para dizer que a gente faz isso de diferentes formas. E a gente sabe, né, e junto com a comunidade vem buscando frisar muito isso, que a gente precisa trabalhar essas múltiplas estratégias, independente, dentro e fora de um plano de bairro. A gente precisa dessa ação permanente. A Cecília também trouxe essa palavra, e essa palavra é muito chave naquilo que a gente está falando em termos de mobilização e participação. E sim, a gente tem que trabalhar com as melhores informações, né, que melhores dados, melhores conceitos, princípios, premissas, melhores cabeças. Precisamos entender a melhor forma de envolver e cuidar das pessoas no processo, mas também, para acelerar tudo isso, a gente precisa gerar ações visíveis, é o que a gente chama de mãos. Por isso, cabeça, coração e mãos ali na imagem. E tudo isso acontece, né, enquanto processos comunitários, em 3 dimensões principais que a gente orbita na nossa ação. A primeira é o que a gente chama, né, inspirado aí na Joanna Macy, que é uma filósofa, a gente reconhecer quantas ações de contenção o território pede. E hoje, né, a gente está aí com uma agenda que não para, né, de chegar a demandas de contenção. Então, vários desafios aí, né, batendo na porta nessa emergência. Eu falo isso porque nós estamos em meio a uma discussão de túnel na Sena Madureira e acho que bastante gente está acompanhando, não sei se todo mundo, né? Então, isso nos demanda uma grande ação de contenção. Ao mesmo tempo que essas ações de contenção, né, a gente cuida daquilo que é mais emergencial, a gente precisa de algo que ajuda a gente a mudar a consciência, como essa conversa, né, como esse seminário, por exemplo. Quando a gente entra aqui, né, com as discussões, a gente sai com outro olhar, sai ampliado. Então, as mudanças, né, os pontos que nos ajudam na mudança de consciência é fundamental também. Mas mais importante que isso é sabendo disso tudo, que é emergencial, que está acontecendo, está nos chamando. O que a gente pode aprender para mudar a nossa consciência é a gente colocar em prática. Então, mais uma vez, as mãos, né, então a gente praticar aquilo que sustenta a vida no território. Então, a mobilização, né, parte e está sempre no centro, né, dessas coisas. Como é que a gente aprende junto, como é que a gente responde, né, reage a tudo isso e como é que a gente cria esses novos caminhos que a gente sonha. E um pouco isso, né? Então, ação de contenção aí, de parar a destruição, de a gente ter que, né, abraçar a árvore, ter que fazer uma série de questões. Ao mesmo tempo, é a gente aprender em todos os lugares. Então, o ambiente no bairro, o ambiente no território, o ambiente bacia, são lugares de aprendizado, né? Então, a gente se reunir para praticar, mas antes disso, entender por que a gente está fazendo isso. E assim, a gente aplicar
aquilo que tem de melhor disponível, né? O que a gente aprende com as políticas públicas que nos apoiam? A política pública por si só, né? Lá, um plano na gaveta, ele não ajuda muito o território, não mobiliza muito as pessoas e não alcança, né, a gente participar de realizar esse sonho. Mais uma política pública que a gente pode testar no território e, junto com isso, a gente criar, né, fortalecer esses músculos comunitários, aí sim faz sentido. Então, essas imagens que vocês estão vendo é da nossa experiência, né, que começa com um projeto piloto de arborização de calçada, né, junto com a comunidade, e depois evolui para um redesenho ecossistêmico do espaço público. E quantas políticas a gente colocou em prática, né, e quantas pessoas foram articuladas, mobilizadas a partir disso, como a gente entrou e como a gente saiu, e como isso reverberou em política pública, né? Então, essa experiência, por exemplo, foi incorporada no Plano Municipal de Arborização Urbana. Então, a comunidade, né, tendo uma melhoria no território e, ao mesmo tempo, podendo contribuir com algo maior para a cidade como um todo. E a questão dos mapas, ou a questão da gente revelar as forças do território, o potencial, né, que está latente, né, que está lá disponível, mas não está revelado, os mapas nos ajudam muito, né? Esse é um mapeamento, por exemplo, das iniciativas locais de sustentabilidade. As iniciativas estão lá, desconectadas, fazendo seus trabalhos, né, seus esforços, mas se a gente não reúne nisso, né, não torna visível, não traz para perto, não cria uma sinergia, uma borda de interação, a gente não fortalece esse processo e, ao mesmo tempo, o território perde uma oportunidade. E dentro desse processo, a gente vem entendendo muito também quais são as práticas que nos chamam enquanto não só agenda marrom, né, agendas de infraestrutura básica, mas também aquelas práticas que nos levam, né, a responder aos passivos que a gente tem no território, a responder aquilo que a gente já está deficiente. Né, a gente, às vezes, nem, né, dependendo do território, a gente nem chegou num patamar, mas a gente tem um nível de degradação tão grande, está imerso num nível de degradação tão grande, que as pautas da sustentabilidade e, já recentemente, as pautas da regeneração estão nos chamando. E a gente entender a diferença, entender como que a gente converge para essas práticas é uma das questões do nosso tempo. E se a gente for pegar, já vou chegar numa imagem, e tudo isso que eu estou falando é a gente buscar a integridade da natureza, e aí a gente se entendendo também como natureza, que é algo que a gente, né, num processo de dominação, exploração, extração, a gente dificilmente a gente se coloca nesse lugar, né, de parceria. Ao mesmo tempo que a gente faz, precisa gerar bem-estar social. E o que está, né, nos desafiando, além, né, do que a gente já experiencia nos territórios, né, a gente começa ali com o Covid, né, que recentemente nos chamou para novas ações, mas a gente tem uma série de crises acontecendo, política, econômica, de saúde. Ao mesmo tempo, a gente tem uma emergência, um colapso climático em curso, em que os eventos extremos estão também muito mais recorrentes, mais próximos, e isso significa que evidencia muito mais o nível muito baixo, quase inexistente, de resiliência dos territórios, a qualquer vento mais forte, a qualquer chuva mais intensa, a qualquer calor mais intenso, a gente está, né, vulnerabilizando aquilo que já é vulnerável, e quanto mais vulnerável, primeiro sente, primeiro é impactado, mais impactado. E a gente também, junto com isso tudo, está tendo, né, um colapso, a perda crescente de biodiversidade. Então, quando a gente está olhando o território não é isolado disso tudo. Então, qual é o nível de mobilização e participação que a gente realmente precisa cultivar para responder
a tudo isso. Então, por mais aí que a gente tenha todos esses desafios, né, todos esses eventos disruptivos, a gente tem várias respostas a nível global, mas a gente precisa criar as nossas, né, entender os nossos desafios locais, de múltiplas crises, né, de práticas aí que aumentam o nosso passivo socioambiental, que, né, agravam, intensificam toda a vulnerabilização. E como é que são as respostas? Parte das respostas estão nos planos, no planejamento da cidade. Mas parte dessa resposta também vem daquelas iniciativas que estão no território, nessas forças que estão no território, que muitas vezes a gente não conhece. E parte disso vem desse pensar coletivo sobre o seu território, sobre a sua comunidade, que a oportunidade do plano de bairro traz. Ou os planos de adaptação climática, que agora a gente vai ter maior recorrência, né? Já estamos falando com mais intensidade. Como é que isso conversa? São planos separados, são planos juntos? E, geralmente, os processos que a gente vem, né, experienciando, a gente tem um pouco, né, aquele ciclo de vida. Projetos que começam, têm o seu ciclo e terminam. A praça que a gente cuidou, mas ela entra em declínio. E outros projetos, né? Então, geralmente, a gente vê os projetos, pensa como pontos, né? Como um alvo. E a gente pode pensar a mobilização a partir disso. Mas a gente pode pensar a mobilização e a participação dentro de outra perspectiva, né? De um processo de envolvimento e coevolução. A Cecília trouxe vários exemplos de como as coisas foram acontecendo. Então, o que a gente vem, né, tentando experimentar é como é que a gente cocria junto, como é que a gente implementa junto, como é que a gente revisa, atualiza e continua evoluindo junto. Então, é dessa... Opa! Não, estou indo para o lado errado. Como é que eu volto? O botãozinho de baixo. Muito obrigada. Desculpa. Ninguém viu nada. Então, assim, como é que sai dessa visão, enquanto, principalmente, mobilização e participação, para esse outro cenário, da gente, né, entrar na proposta o longo prazo? É um desafio. Não quer dizer que todos os desafios que a gente tem, quando a gente fala o longo prazo, ele aumenta um pouco mais. Mas a complexidade do que a gente está lidando, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer esse salto. Então, assim, isso acho que é super importante quando a gente fala governo permanente, né, que vai atravessar gestões. Os técnicos, os servidores públicos de carreira nos ajudam nisso, né, e a gente sabe que tem um movimento de curto prazo, né, de menor, maior qualidade, mas é um movimento. Então, é uma questão que a gente não dá para ter... 3 minutos. Então, assim, hoje a gente, né, tem essa coisa que é imposto para o território. É praça, emenda e tudo mais, mas a gente precisa experimentar esse desenvolvimento, esse fortalecimento, né, com as inter-relações. E só quem enxerga isso são as pessoas do território. Quem consegue revelar isso, quem consegue ativar esse potencial, são as pessoas do território. E a gente precisa mudar essa perspectiva, né, de uma coisa é benéfica e eu tenho que limpar para que ela florescer para um outro jardim mais florido, mais biodiverso. Então, todas as forças, todos os técnicos, todos os atores do território a favor disso. Para que a gente possa sair... Será que eu consigo... Não tem o pointer. Para que a gente consiga sair desse modus convencional de tomada de decisão, passar para um modo sustentável, mas aí a gente plantar sementes do regenerativo. E a gente precisa entender isso enquanto mobilização, enquanto, né, processos de plano de bairro. E assim a gente não é, na verdade, um plano de desenvolvimento do bairro. Na verdade, é um plano de envolvimento do bairro. Então, isso também é uma grande mudança.
parece pequena, mas é uma grande mudança. E aí a gente realmente, né, da participação, a gente está falando em governança local. E aí a gente vai ter um equilíbrio de forças, né, dos interesses que chegam no território, sufocam o território, impactam no território, para um outro movimento que as forças, né, criadas a partir de um plano de bairro pode para fazer esse equilíbrio de forças. Então, o que a gente está falando, na verdade, enquanto mobilização e participação, é a longo prazo de governança local. E aí a gente entende a regeneração como, né, o cultivo de uma relação de cuidado uns com os outros e de todos com o seu entorno. E eu vou deixar aqui, né, rapidamente, tem 2 minutos só, um exercício que a gente fez, um plano de ação para Vila Mariana, durante a pandemia, onde a gente recebeu um impulso, né, com a metodologia do One Planet Living, do biorregional, que acontece lá no Reino Unido, mas no casamento com a mandala do Ecobairro, a gente experimentou co-criar uma visão para o território e criar um plano de ação para Vila Mariana, distrito de Vila Mariana, bacia do Córrego Sapateiro, por essas imediações. E a gente teve que fazer isso durante a pandemia. Então, de um processo presencial, a gente teve que usar ferramentas colaborativas online para fazer todo esse processo. O processo de entender essa visão sistêmica, propor a partir dela e chegar, né, no envolvimento de diferentes articulações aí do território, para que a gente pudesse priorizar as ações, valorizar as que já estavam ocorrendo e dar força para elas, e entender as novas ações que poderiam acontecer, e entender indicadores quantitativos, qualitativos, e assim a gente tem um embrião de plano de bairro em Vila Mariana. E agora a gente tem, né, no Orçamento Cidadão, foi proposto a gente desenvolver um plano de adaptação climática para Vila Mariana. E aí a gente está se perguntando, né, não só olhando para esse plano de ação climática, né, com tudo isso no bojo, uma visão sistêmica de longo prazo que a gente vem experimentando, olhar para o desafio climático, mas olhar também para como as mulheres podem projetar o seu território, porque é completamente diferente de uma visão, né, masculina, e também que é muito diferente de uma visão que inclua a escuta das crianças. Então, a gente está se perguntando nesse momento como deve ser a mobilização e participação com esse nível de inclusividade. Muito obrigada. Obrigada, Lara. Antes de passar a palavra para a Carol, eu vou passar os 2 vídeos aqui dos movimentos da Cecília, e daí a gente já abre para o debate. Compartilhar. E depois eu posso compartilhar um QR Code para acessar o resultado da atualização. Eu esqueci de colocar. Nossa, está no site da Está com problema com o som do computador? Eu acho que a gente não vai conseguir montar os vídeos. Mas,
debate, depois a gente disponibiliza os vídeos pelas escolas e pelo site, pode ser? Desculpa. Então, passo a palavra para a Carol. Oi, gente, boa tarde. Todas, todos, todes. Acho que foi um prazer, né, ouvir as duas. Hoje eu sou professora na Federal do Paraná, em Curitiba, mas antes era professora aqui em São Paulo, então estou olhando isso e revivendo algumas memórias aqui, né? Eu acho que é interessante o que ambas mostram, apresentam, né, como o plano de bairro a partir de outras ferramentas de mobilização, né, que me parecem que atualizam um pouco essas lutas pelo direito à cidade. Então, primeiro passando por si, por aquelas questões que atravessam, né, o percurso pessoal de cada uma, e daí a gente pode, né, na fala da Lara, na fala da Cecília primeiro, uma prática, né, a partir do processo. Então, a gente vai vendo uma série de atividades, oficinas, métodos, né, que a gente pode ir derivando da partir do processo mesmo, né, como isso é uma construção processual. Na fala da Lara, isso aparece um pouco mais organizado como um método, né, a partir de uma perspectiva mais metodológica. Acho que é interessante olhar também como a cartografia ou a territorialização e espacialização das relações sociais aparecem como centrais, né, nesse processo, inclusive como formas educativas, como formas de assentar essa relação de pertencimento no território, né? E acho que é uma questão aí, um ponto para a gente que vem do campo da arquitetura e do urbanismo, pensar formas de representação outras, né? Porque a cartografia, na sua instância, ela é uma abstração, né? Então, quando a Cecília mostra, por exemplo, a gente tentava várias formas de fazer mapa, várias formas de reapresentar, porque é uma forma abstrata, né? Então, eu particularmente trabalho muito com o plano de bairro numa perspectiva mais contra-hegemônica, em favelas, ocupações, territórios populares, provocadas, né, chamadas e tal, a universidade através deles, ou da defensoria, ou do Ministério Público. E aí isso é sempre uma questão, né? Como é que a gente chega primeiro? Como que a gente vai falar do bairro se isso é uma coisa tão abstrata nossa, né? Que talvez exijam outros métodos e técnicas, né, nessa primeira chegada. E eu acho que é interessante como elas vão apresentando isso, né? Eu acho que tem uma questão presente, eu queria ouvir um pouco mais das duas, né, e passar aí para o pessoal que tem comentários, perguntas. Essa questão da escala parece, para mim, como central, né? Então, se na construção do plano de bairro, essa questão das relações, né, da gente conhecer o outro, de tecer certas relações sociais ali dentro do território é importante, como é que a gente talvez pense essa relação de poder local, né, numa perspectiva ampliada aí, de uma forma mais global, né? É possível que a gente escalone isso? Se a gente vai perder essa relação, necessariamente a gente vai perder. Se pensar numa cidade do tamanho de São Paulo, ou Curitiba está passando 1,5 milhão também, como é que a gente vai pensar isso, né? Essas relações são possíveis de escalonar? Ou a gente está pensando necessariamente em outro modelo de Estado, né? Porque a mim me parece um pouco que é nesse caminho. Tem uma questão também que eu acho que é interessante de olhar, quando a gente fala dessas relações comunais ou coletivas, né? A Lara usou a ideia de pensar coletivo, sempre vai ter o conflito, né? Tem o que não quer. Como é que a gente lida? Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como a gente lida com essa ideia do conflito. A Elinor Ostrom, que é uma autora, né, que tem um trabalho aí chamado Governing the Commons,
ela vai falar muito da ideia do free rider, que sempre vai ter a pessoa que surfa na onda. Aparece quando o negócio está legal, depois, na hora de dividir o trabalho, a pessoa não cumpre, né? Você falou um pouco do ter um certo comprometimento com os outros. Como é que lida com esse free rider ou com o conflito, com aquele que não quer? E acho que como duas outras questões aqui que eu queria deixar e que elas falassem um pouco, na experiência, principalmente acho que da Cecília, você falou muito, e acho que na sua também, Lara, de uma relação com o Estado que não está criando necessariamente uma barreira, o que é bem diferente do caso de Curitiba aí. Enfim, né? É um Estado que talvez não está atrapalhando, ele pode não estar ajudando, mas ele não está atrapalhando. Eu queria que vocês falassem um pouco, primeiro, do papel do Estado e outra do papel do mercado imobiliário, porque algumas vezes essas ações locais elas acabam dando margem para o mercado imobiliário ir para cima, né? Então, eu faço uma praça muito legal, com envolvimento comunitário, e de repente o mercado chega por conta da mobilização da praça e afasta aquelas pessoas que tiveram envolvidas inicialmente, né? É uma certa adaptação do capital aí, né? Como é que a gente pensa mecanismos, estratégias de mobilizar, mas ao mesmo tempo tentar segurar o que vem, né, o que vem de rescaldo aí dessa mobilização? Acho que eu começaria assim, e daí não sei se a gente passa já para as pessoas que têm alguma colocação. Acho que isso, volta para elas, depois a gente abre. Bom, anotei, tentei anotar aqui algumas coisinhas. Como vocês viram, a minha ideia foi fazer um relato, né, de uma prática, porque, na verdade, o nosso processo ele é empírico, né? A gente foi fazendo e foi aprendendo ao fazer, né? Então, as minhas respostas também vão estar permeando isso. A gente já viveu muitas questões por exemplo, nessa questão que você trouxe, dessa coletividade, né? E se alguém não cumpre, né? Essa questão é interessante. E a gente, por exemplo, no movimento Boa Praça, a gente teve críticas fortes, falando assim, poxa, mas eu achei que vocês fossem boas praças, né? Porque assim era uma briga na reunião, era uma falta de habilidade de se fazer coletivamente, né? Que foi um processo para cada um de nós, né? A gente percebeu em dado momento que a gente precisava ser, além de ativista, a gente precisava ser terapeuta, né? Porque as pessoas vêm com questões individuais e elas precisam de um lugar. Às vezes, poxa, eu estou em casa sozinho, eu não faço nada, finalmente eu saí de casa para me encontrar com um coletivo e aqui ninguém me escuta, né? Então, assim, fala, porra, não, realmente, eu preciso escutar, né? Eu entendi a sua indagação e eu vou te escutar, mesmo que isso deixe meu trabalho maior, né? Mesmo que fique mais complicado um pouquinho, mas é um processo de acolhimento constante, né? Porque as pessoas elas estão mesmo aprisionadas e essa abertura ela é um dos gatilhos mais importantes que a gente tem para conseguir fazer com que essa pessoa chegue e ao mesmo tempo que ela entenda aonde ela pode colaborar, né? Porque a gente também tem que ter um papel às vezes de leitura de falar, puxa, mas peraí, eu percebi que você é bom disso. Que tal? Né? Nossa, você acha mesmo? Acho que dá para tentar. Né? Então, ir estimulando as pessoas esse fazer é um mecanismo, né, que a gente vem adotando. Né? Mas é isso, assim, a gente tem que, às vezes, respirar fundo e se conectar com quem com quem está do nosso lado, porque assim, que nem a Lara que está aqui do meu lado, né? É uma pessoa que na hora que eu encontrei com ela,
e acho que ela, idem, né? A gente se agarrou, sabe? Foi, meu, agora eu não solto mais, né? Aquela ideia de ninguém solta a mão de ninguém, é um pouco isso. Puxa, encontrei alguém que tem a ver comigo, que entende o que eu falo, que caminha no mesmo sentido, mesmo que sejam com estratégias diferentes, mas essa pessoa, ela é minha e eu não abro mão, né? Então, essas questões, eu acho que aí você trouxe a questão da... Você falou da questão do papel do Estado, e não foi tão assim, tão fácil assim, né? Eu acho que, dependendo da gestão, a coisa é um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil. Eu, particularmente, sou uma pessoa de esquerda. Inclusive, quando eu conversei com a Ana, eu perguntei para ela, Ana, o que realmente você quer de mim? Porque é tanta coisa que eu falei, cara, como é que eu vou definir isso numa apresentação? Ela falou, eu quero saber quem são essas pessoas, quem é esse coletivo? E eu fiquei pensando muito nisso, quem é esse coletivo, né? E uma das forças deste coletivo que eu apresentei para vocês é que somos um coletivo de esquerda, né? E é bom deixar claro isso aqui, porque a gente muitas vezes titubeou, e no processo do movimento Boa Praça mais, e com o coletivo das vilas um pouco menos, mas essa coisa de nos manifestarmos politicamente, né? Porque somos do território, o território é múltiplo, então a gente quer acolher todo mundo, só que a gente percebeu também que a gente precisa se manifestar, porque a gente precisa de um governo de esquerda, porque o governo de esquerda é que está aberto. E, na verdade, né, num governo de esquerda aberto, a gente tem muita dificuldade, né? Mas assim, a gente pelo menos tem um governo que acredita na participação social. Então, que abre um espaço para a nossa fala. Mesmo num ambiente conflitante, a gente tem espaço. Quando chega um governo de direita, né, aí a coisa complica. Né? Quando eu era do conselho, do CADES, na época que mudou de gestão do Haddad para o... Na época era o Dória, né? Aí chegou o subprefeito e falou, ó, cancelou, acabou o CADES. Eu, como acabou o CADES? Eu fui eleita. Não, mas acabou. Aí, meu, então assim, aí você fala, putz, mas então o que eu estou fazendo? Sabe, aí eu desencanei um tempo de participar do conselho, porque assim, o que eu vou aconselhar alguém que não quer ser aconselhado, né? Então aí a coisa se distancia mais. E aí, com relação à questão da participação do capital, né, é um outro processo que também tem, por exemplo, como você olha o lugar, né? Como você estabelece o limite do seu território. Então, você tem o limite que é estabelecido pela ocupação, pela história, pela geomorfologia e pelo capital. Né? Então, hoje a gente tem muitos bairros, no caso, o nosso, o Alto de Pinheiros, a maior parte do Alto de Pinheiros fica na várzea do Rio. Né? Fala, poxa, mas como é que o nome é alto? Né? Se é baixo? Por conta do capital. Por quê? Porque o alto é mais glamouroso. Né? A gente na Vila Jataí, por muito tempo, as pessoas, não, aqui é Vila Madalena. Eu falo, gente, se a gente fica falando que aqui é Vila Madalena, as pessoas vão ir lá para Vila Madalena, não vem para cá. Né? Mas Vila Madalena é mais chique. Sim, é mais chique, mas não é. Né? Então, a gente redefiniu o nosso espaço, se desvinculando dessa monetarização, né, do capital, também é um processo que é muito importante ser feito. Né? Enfim, acho que por enquanto é isso. Primeira coisa, lidar com a diversidade é algo que a gente tem que se treinar. A gente não aprende o quanto a gente deveria aprender para lidar com visões diferentes. E a outra coisa que complica isso não é a diversidade em si, mas onde a gente quer chegar no nível de cuidado. Se a gente tivesse, né, diferentes visões, mas todo no centro estivesse o cuidado um dos outros e com a nossa base de suporte, a gente poderia vir por qualquer caminho, a gente ia chegar no mesmo lugar. O problema é esse, que a gente
né, a gente está vendo aí um mundo que está se afastando desse cuidado, né, e que existe uma base de suporte e que existe as pessoas num intenso processo de vulnerabilidade. Então, não é fácil, mas é um chamado que a gente precisa enfrentar, não tem jeito. E aí as ferramentas para a gente fazer isso. A gente já, por exemplo, antes do plano de ação que eu mostrei para vocês, a gente estava vindo de um processo de experimentação de uma metodologia que ajudava a gente conversar diferente com o poder público. E também a gente conseguiu fazer, né, numa pandemia, porque a gente tinha já um processo conjunto, eu não trouxe aqui, mas que justamente nos ajudou a sentar com 2 subprefeitos, por exemplo, né, e conversar sobre coisas desafiadoras para eles, mas com a visão sistêmica. Então, assim, também tem hora que, para esses momentos desafiadores, uma metodologia intermedia esse diálogo difícil. Então, a gente também, que metodologia nos ajuda, dependendo do tipo de desafio. Então, também isso foi uma experiência muito interessante, e para a gente desenvolver esse projeto, chamava Projeto Municipalidades em Transição. E a metodologia tinha um marco lógico e tudo mais, mas a gente optou por fazer todo o processo dentro da subprefeitura para alcançar mais interlocução. E aí a gente fez treinamento em sociocracia, em comunicação não violenta, em formas de tomada de decisão, uma série de coisas dentro da subprefeitura. Uma provocação mesmo dentro da subprefeitura. Mas às vezes é isso. A gente tem 2 cenários que eu costumo... eu aprendi e eu observo que é onde a gente anda com o poder público. Às vezes é um modo difícil e às vezes é um muito difícil, dependendo o que a gente, né, tem. E eu falo isso que já, né, como conselheira regional de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e cultura de paz, já passei por uns 10 subprefeitos. Então, tem aqueles que atrapalham, aqueles que... e aqueles que dão uma mãozinha, mas ainda a mãozinha significa não atrapalhar, né? Assim, ainda é um nível muito incipiente de parceria. Então, assim, a gente está... é desafiador, porque é uma forma, quando a gente está lidando, né, com um processo comunitário, que tem uma dinâmica, tem um ritmo, é diferente da forma de operar. Então, tem um choque. Só na forma de operar já tem um choque. E aí, entre as personalidades, as competências, né, e da onde e qual assento está defendendo, se é a esquerda, se é a direita. Então, assim, tudo isso são as complexidades do nosso tempo. Como é que a gente desata esse nó? É isso, né? A gente precisa priorizar quem quer cuidar. Quem quer estar nessa agenda. Mas tem uma outra coisa que você falou, né? Quem não ajuda, ou quem está em outro movimento, eu vou dizer o seguinte: a gente tem as pessoas que não entendem o que a gente está propondo, e aí tem um processo educativo que a gente pode, né, dar informação de qualidade, disseminar informação de qualidade, é um caminho das pessoas chegarem mais perto, a gente está vendo isso no processo do túnel agora, a gente, né, tem feito materiais para as pessoas entenderem, mas ainda assim o nível de complexidade é tão grande que as pessoas demoram para chegar, mesmo a gente criando materiais mais palatáveis, né? E aí cada um vê isso num tempo também. Então, para a gente conseguir todo mundo entender, ter uma visão comum e falar, nossa, isso me mobiliza, leva um tempo, e a velocidade que está sendo feita as coisas, demandada, a obra, poder público e tudo mais, é numa velocidade muito maior do que o nosso processo comunitário de entendimento das questões. Então, tem um descompasso de velocidade. E ainda tem as pessoas que não querem mudar.
Tem as pessoas que não conseguem entender que o manejo integrado da água no ambiente público, no espaço público, é fundamental. Que isso se correlaciona com os pontos de alagamento nos pontos mais baixos. As pessoas não querem entender. Então, também tem isso, quem não muda. Então, a gente, do ponto de vista permacultural, a gente sempre fala que a gente precisa gastar energia onde ela vai florescer, né? Quem não quer mudar, né, a gente deve rever o quanto gasta. Então, mas tem toda uma gama de pessoas que não entendem podem vir a entender e pessoas que já entendem e colaboram. Então, também, onde a gente gasta energia, às vezes a gente tem que dosar, porque, né, num processo comunitário, a gente não tem toda a energia do mundo, tem uma quantidade de energia, uma quantidade de recursos, e uma quantidade de tempo para as coisas acontecerem. Então, nesse processo todo, né, em Vila Mariana, eu já fui conselheira de CADES da Lapa e de Vila Mariana. Sou a mesma conselheira, certo? A mesma experiência de vida, bagagem e tudo mais. Só que um contexto acontece de uma forma, porque o conjunto, né, também de pessoas envolvidas faz muita diferença nesse processo. Né? Então, quantas pessoas querem qualificar o diálogo, quantas pessoas ainda estão com pautas segmentadas, setorizadas. Então, a gente também precisa, num plano de bairro, falar, não, isso é muito importante para todo mundo. Ou, né, para uma ação comunitária, aquilo tem que reverberar, tem que fazer sentido para todo mundo. Ou para a maioria que está envolvida. Né? Então, são pontos assim que a educação está no centro, a gente fazer diferente, nós, as ferramentas, a gente tem que testar sempre. Eu falo assim, nos 20 anos do programa permanente Ecobairro, 5 anos a gente trabalhou de uma forma. Depois, os outros 5 anos, foi uma outra forma de aprender junto, e assim a gente foi evoluindo. Então, também, a cada tempo, nos desafia a gente também, com o mesmo propósito, agir de forma diferente. Carol, quer apontar mais alguma coisa? Não, acho que pode. Tá. Então, a gente vai abrir para perguntas da plateia agora. Quem quiser perguntar, se puder vir aqui na frente, por favor, e tentar falar num tempo para todo mundo conseguir falar. E aí, pessoal? Hã? Vocês querem? Eu também quero. Oba! Queria parabenizar as duas pelas atividades. Eu fui conselheiro do CADES na última gestão. E nós tivemos uma reunião geralzona e eu vi uma clara diferença do CADES de Itaquera, a disparidade com o CADES das subprefeituras do quadrante sudoeste. Né? Levando em consideração que Itaquera é um bairro dormitório, e lá eu também sou do conselho, eu pensei que o CADES ele seria o conselho maior, já que o presidente é o subprefeito, né? Ele abrangeria o conselho do Parque Urbano do Carmo, né? Que é o maior parque que a gente tem, do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo e da APA, né? Que é estadual e deliberativo. Para minha surpresa, não. No final da gestão nossa, tinha 4 pessoas somente. Eles tentaram de tudo para enfraquecer. Uma coisa que eu achei muito ridículo foi a Secretaria do Verde implementar, acho que a Agenda 30 e o PIN da ONU. A gente desenvolveu um trabalho tão legal em 2018, com o PNUMA, e eu falei assim, enquanto a Agenda 21 não for completada, por que a gente vai aderir à Agenda 30? Né? E aí eu queria saber a opinião de vocês, se isso a gente pode incluir numa coisa que o Greenpeace fala, que é o racismo um pouco ambiental, elitização da cidade, porque a gente tem tantos recursos na leste, né? E a gente vê essas ações que elas não são tão perenes ao tempo, e assim, é um fator assim que acaba, não é o governo que democratiza essas ações. O SESC, por exemplo, ele democratiza isso, né? Ações placemaker, que é reformar uma praça, reformar um local. Quem trouxe lá para Itaquera foi o SESC Itaquera mesmo.
né, que ele está encrustado dentro da reserva ambiental, que por si só eles fazem uma meia, né, porque é o maior SESC, tirando o SESC Bertioga. Eu queria saber se vocês têm esse pensamento, né, e se seria interessante nessa articulação vocês ajudarem, né, porque eu fiquei muito revoltado naquela reunião, e o Ravena, que na época ele era chefe de gabinete, ele pegou meu projeto e engavetou. Ele falou, não, vai apresentar aqui no Cadão, não, porque vão roubar a sua ideia. A ideia tem que ser, acho que, multiplicada, expandida, né? E agora que ele é secretário, nessa reunião ele ficou tão irritado que ele entrou ao vivo de palmas. Nós estávamos acho que era por... Como chama essas reuniões? Isso, essas coisas. Google Meet, alguma coisa desse tipo. Ele entrou e questionou bastante, né? O conselheiro Mohamed, isso, aquilo, outro. Nos outros conselhos eu estou 3, 4 mandatos. O que eu percebi é que os conselhos dos CADs de vocês funcionam porque vocês passam de gestão em gestão. Ou por uma questão que vocês acabam se aprimorando, né? Porque muitas coisas que vocês trouxeram, as subs não têm, a leste não tem, não fala. E o mais engraçado, consegue conversar com 2 subs ao mesmo tempo. Que a gente poderia lá, temos isso para fazer e não conseguimos. Não conseguimos mesmo, e não é por falta do querer nosso, né? A falta mesmo de um bairro dormitório, você participar de outros conselhos, por exemplo, tem câmara técnica ou um grupo de trabalho, e às 14 horas de uma segunda-feira, de uma quarta-feira, é complicadíssimo, porque é mais de uma reunião por mês. O que vocês pensam a respeito disso? Eu já vou passar a palavra, mas eu quero fazer uma pergunta, uma provocação também. Eu sou conselheira do meio ambiente de Pinheiros e temos mais uma colega aqui, temos gente da Lapa, ou seja, temos aqui nessa plateia bons militantes, né? Boas pessoas que se dedicam voluntariamente a participar de reuniões, a plantar árvores, a cuidar da cidade. A gente faz isso porque somos pessoas que temos esse bichinho de que o espaço público nos pertence e a gente sabe que tem que cuidar, e pronto, né? Mas a minha pergunta eu estou muito decepcionada com o resultado das eleições de São Paulo e eu quero saber o que vocês pensam como estratégia. Porque, como boas militantes, como é que a gente vai lidar? Porque eu tinha uma grande expectativa, sinceramente, de que houvesse uma mudança em São Paulo. Inclusive, vim fazer um mestrado em plano de bairro, pensando bem pragmaticamente. Quando eu terminar esse mestrado, vamos ter um novo prefeito e a gente pode avançar na política pública de incentivo aos planos de bairro. Mas isso não aconteceu. Não sei como é que vai funcionar a nova secretaria, mas eu queria saber de vocês, porque eu acho que vocês viveram também momentos de adversidade. Vocês fizeram um plano regional que a gente estudou, eu inclusive estou estudando na minha dissertação, e a gente sabe que ele é um lindo plano, um lindo documento, mas que ele, pela administração, foi engavetado. Enfim, está publicado. Mas como muitos planos, né? Isso é uma coisa que eu tenho observado. Aliás, numa reunião do CAD de Pinheiros, um colega da Secretaria de Urbanismo falou assim: Ana, planos temos muitos e muito bons, porque a gente não tem a implementação, a execução, a coordenação dos planos, a gente não tem, né? Não tem uma secretaria que coordena o plano Pavel com o plano de desenvolvimento, com planos de bairro. Então, falta isso, né? Eu tinha uma grande expectativa de que, numa nova administração, o poder local fosse efetivamente implementado, provocado e apoiado, porque eu não consigo entender São Paulo sendo administrada sem ser localmente, enfim, em todas as instâncias, mas a instância do bairro e a instância das subprefeituras, elas são fundamentais para que a cidade ande, né? Então, eu queria que vocês nos contassem como é que foi o pós-plano, né? E como é que vocês seguem animados.
né, animadas. Quem quer falar? Quem quer perguntar? Vai ser na câmera. Obrigada, só você. Para fazer com que o pessoal da telinha participe, né? Boa tarde, eu sou a Laiane, sou de Maringá, estamos, né, numa iniciativa de plano de bairro lá no nosso território. E uma coisa que vocês falaram, né, exemplo de vocês duas, me chamou muita atenção, tudo bem, vamos fazer todo esse estudo, participar, né, com a população, depois de ano, 2 anos, 3 anos, vocês há 20 anos, eu falei, minha nossa, já comecei a levar um susto. Aí eu termino esse trabalho lindo, essa produção de mapas, a conscientização, mas e como que, de fato, isso começa a ser implementado no território? Tudo bom, Carol? Não sei se você lembra de mim. Tudo bem. Como que, de fato, isso começa a entrar nesse território? Carol esteve lá, né, falou com a gente nessa construção de mapas coletivos, em um determinado momento, estamos aplicando a sua metodologia na construção disso. Aí, vocês colocaram, né, o jardim de chuva proposto, vira lei, mas quais são os passinhos? Claro que a cada gestão, a cada território isso muda, mas acho que, não sei se vocês podem avançar um pouquinho no contar dessa experiência de vocês, para que a gente possa chegar por lá. Os passos. Pronto, vamos falar. Quem que quer começar respondendo? Quer começar? Pode começar agora, vamos trocar. Bom, cidade de São Paulo, com seu gigantesco passivo ambiental, tem 2 instâncias, né? CADES municipal, CADão, que a gente chama, que cumpre funções específicas e é ocupado por entidades. Todo mundo sabia disso? Não, né? Sempre escuto uns não assim. Mas a cidade de São Paulo tem um conselho de meio ambiente a nível municipal que cuida ou trabalha ali na linha de frente junto com licenciamento e outras questões. Então, esse é o CADES municipal, onde o Ravena tem assento, né? E eu participo do CADES regional, que é o subprefeito, é um conselho, né, que tem 8 conselheiros eleitos da sociedade civil e 8 do poder público, sendo que o subprefeito é eu diria, ele é o presidente. O problema disso tudo no CADES, na verdade, eu costumo dizer que uma cidade do tamanho como São Paulo, tamanho de Câmara que tem, é imprescindível que a gente tenha esse espaço de representação. Eu digo que eu tenho direito a esse espaço de representação, que eu não abro mão. Não abro mão, e teve momentos que eu trabalho em Vila Mariana e moro na Lapa e ocupei esses 2 conselhos pelo grau de importância que ele tem para a cidade de São Paulo, para o território, para a região. Então, assim, acho que a gente não pode ter dúvida quando a gente tem uma política pública que nos favorece, ou deveria nos favorecer. Onde estão os nós? A forma como é indicado o subprefeito. Esse é o nó. O problema não é o conselho. O problema está acima disso. É como essa indicação é feita. É aí que a gente tem que... Então, a gente precisa entender os mecanismos para a gente direcionar a nossa força para o lugar certo. O conselho da Vila Mariana, o primeiro que eu participei, ele era muito difícil, porque as pessoas que estavam ali não estavam alinhadas com o propósito do conselho. Elas queriam saber do lixo na esquina ou no portão da sua casa. Elas não queriam pensar o território, olhar as políticas públicas do território e ver como que a gente avança ou aprimora, né? Ou ela enraiza, ou a gente corrige alguma coisa. Então, assim, esse é o cenário do CADES. E que ninguém na cidade de São Paulo deveria abrir mão. Como que a gente mudou isso? A gente buscou... imagina que os territórios, né, em média, têm 350 mil habitantes. A gente não ter 8, 16 pessoas aderentes a essa temática, a gente só não sabe onde elas estão.
Mas toda vez que me perguntam isso, eu falo, gente, não é possível que em 350 mil habitantes não tem essa meia dúzia conectadas com o tema. Em Vila Mariana, o que a gente mudou foi quando a gente mudou a disseminação sobre o CADES. Então, a gente fazia uma coisa, a gente falava, olha, você conhece o CADES, não sei o quê, não sei o quê. Ia na praça, olha, você conhece o CADES, olha, ia não sei aonde, levava um banho, olha, não sei o quê. Foi aí que a gente mudou quem ocupava o conselho. A gente saiu de uma conversa lá no chão para uma outra conversa aqui. Então, assim, essas pessoas existem, independente do tamanho do desafio do território, né, que eu entendo que a Zona Leste é diferente, né, da região Centro-Oeste, mas em 350 mil, será que não existem iniciativas com maior aderência para que esse diálogo e a gente consiga entrar e ocupar esse espaço de representação com uma outra força? Então, assim, não só com outra força, mas se a gente, cada um traz as suas ferramentas, vamos pôr em prática? Geralmente é isso que tem acontecido em Vila Mariana. Então, só para... Não é porque é um território privilegiado, mas porque tem uma estratégia de ocupação do conselho. Então, assim, qualquer um dos conselhos, qual é a estratégia daquele território? A gente precisa ocupar tudo. A gente precisa ocupar a praça, a gente precisa ocupar o conselho, a gente precisa dar o tom onde nos interessa e onde nos ajuda. Então, em Vila Mariana, fala, o conselho é consultivo. A gente faz muita coisa sendo consultivo. E tem hora que parece que a gente faz mais que o CPM, que é deliberativo. Hã? Ele mudou? Não, deliberativo. Não. Não, teve um tempo que eu fiquei com isso na cabeça. Mas, de qualquer forma, assim, o que eu quero dizer, as pessoas falam, ser consultivo não dá para fazer nada. A gente tem avançado em algumas agendas importantes para o território, a partir do Conselho, a partir de criar um movimento que faça sentido as pessoas virem para o Conselho. A conversa que acontece beneficia, colabora, elucida, dissemina boas informações, então também tem isso por trás. Então, só falando do Conselho, assim, o que eu tenho experienciado também, né? Na Lapa eu tenho uma outra, não estou mais na Lapa, né? Mas a gente passou muito tempo tentando alinhar as agendas e a gente estava muito sob ataque. Aquelas ações de contenção, quando eu falei, estavam demandando muito. Quando um número muito grande de ações de contenção demanda, a gente vai com toda a energia que o Conselho tem para isso. Então, isso também muda. As pautas que estão chamando, né, se a gente consegue... Agora, nós estamos em Vila Mariana completamente assim, tentando lidar nas práticas e, ao mesmo tempo, nas ações de contenção, gritando né, para a gente socorrer. Eleições. Agora já... diríamos assim... Eu também ocupava os outros conselhos, e não só os conselhos, como a secretaria executiva deles, né? E eu pensei que o CADES ele tinha mais força do que não. O da APA ele é mais forte. E ele não se conversa. Por que não se conversa? Agora o SESC ele respondeu sabendo, não sei se você estava saindo, não. Por que o secretário do governo da Câmara? Então, assim, eles têm uma estratégia de enfraquecer extremo leste e extremo sul. E assim, nós ficamos assim, gostaríamos de ter a colaboração de vocês para matriciar os outros conselheiros. Hoje Itaquera fala que tem 600 mil habitantes, não tem 1 milhão. Mas, assim, essa coisa, todos os conselhos deveriam conversar, mas é um movimento... Imagina que a gente vive em caixinhas, as secretarias são caixinhas, é tudo caixinha. Em quem que está o processo de fazer a conexão? Quem acha que isso é mais importante? Eu, nesse momento, eu só consigo ver a sociedade civil, mas assim, a gente tem feito bastante coisa com o CPM junto, mas demorou anos para isso acontecer. Mas foi um cultivo e acabou que agora a gente meio que anda muito mais próximo. Eleições.
Eu estou indo para o doutorado para te responder essa pergunta. Eu estou indo porque a gente precisa ir com muito mais força do que a gente estava indo. Então, assim, e se essa força não vai vir do poder público, não é uma opção recuar. É assim a forma como eu vejo. Então, assim, o que ajuda? A força da academia eu tenho visto como uma força imprescindível de estar andando muito próximo da sociedade civil, dos coletivos, dos conselhos e tudo mais. Essas fotos que eu mostrei do Jardim de Chuva, a gente está com um lab que reúne Escola da Cidade, São Judas, Secretaria do Verde, Departamento de Planejamento, Ecobairro, Ação no Território, Conselho. A gente só está conseguindo fazer estudos, avançar em coisas, porque a gente está fazendo projetos extensionistas. Então, é uma chave. A academia é uma chave, é uma força que a gente ainda não ativou à altura do potencial que tem para responder os nossos desafios. Assim, para mim, eu gostaria que todos os projetos acadêmicos de extensão fossem canalizados para ajudar a gente a responder as demandas do território, que são gigantescas. Então, é uma força e uma estratégia que a gente precisa ir ativando, entendendo como canalizar. Então, respondi. E a última, é muito mais fácil a gente trabalhar nos nossos territórios, do que a gente chegar num território novo. Então, assim, o grande desafio é chegar num território novo. E a chave para a gente colaborar, né? Às vezes a gente tem essa permeabilização, novos territórios. Para mim, 2 palavras: respeito à ancestralidade e escuta profunda. Não tem como, mesmo a gente, com todas as metodologias, todas, né, técnica que a gente pode oferecer ao território, se não partir desses 2 pontos, eu acredito que a gente está fazendo mais ou menos reproduzindo o que o poder público muitas vezes faz. Então, criar o espaço, dar ao continente e apoiar a partir desse lugar é o caminho que eu acredito como os melhores passos. Tá bom? Muito bom. Eu assino embaixo aqui com tudo que a Lara trouxe. Eu vou trazer alguns complementos a essa fala legal que você trouxe aí. Bom, a gente tem um desafio no nosso território, que a gente tem o nosso plano de bairro, a gente tem um monte de princípio, um monte de coisa, e você realmente já trouxe essa provocação para a gente em outro momento, assim, e aí, né, assim, e o que já foi implementado, né, assim como você falou da Agenda 21, assim, pensar em Agenda 30 sem cumprir, né, o que se estabeleceu antes, realmente é um processo complicado, porque a gente precisa fazer cumprir, né? E para fazer cumprir, a gente precisa se apropriar do que a gente tem. E isso também é um processo complicado, porque, por exemplo, no nosso território, a gente teve uma série de intercorrências que foram dificultando, né? Porque a tendência é essa, né? No meio do caminho teve uma pandemia, inclusive. Então, algumas pessoas saíram e foram morar em outros lugares, e outras chegaram, e daí tem muita coisa que tem que começar do zero, tem que começar tudo de novo. E aí a gente já tem um projeto, e agora a gente fala, nossa, mas então a gente agora, ao invés de implementar o projeto, a gente precisa contar que esse projeto existe, né? E a gente precisa de fôlego para isso, e às vezes a gente estava, antes da pandemia, com uma mobilização muito maior do que a gente ficou pós-pandemia, né? Então, é um processo que, como a Lara falou, né, é um caminhar lento, né? Não é uma coisa que, não, amanhã eu já tenho tudo e vamos. Né? Acho que essa indagação do questionar a Agenda 30, ela é importante,
porque precisa se pressionar para a 21 ser efetivada, mas também, eventualmente, negar a discussão da 30 também talvez não seja uma boa estratégia, porque, poxa, mas a gente precisa continuar discutindo, precisa continuar caminhando, porque são coisas novas que estão acontecendo, né? Assim, os parâmetros são outros, a realidade se transformou, e a gente também precisa acompanhar isso, né? Tem umas questões que a gente traz, às vezes, por exemplo, a crítica à governança, às vezes, putz, dependendo de quem está lá, se você é uma pessoa bem intencionada, eu vou engolir uns sapos, mas eu vou continuar discutindo, abrindo mão de algumas brigas, porque senão eu não vou andar, eu só vou ficar brigando, né? É difícil isso porque tem coisa que dá raiva, né? Mas a gente precisa aprender, infelizmente, a engolir alguns sapos, né? Infelizmente, né? Para entender que é uma jornada e que a gente vai, como propósito, vencer esses sapos que a gente engoliu, cuspir eles de volta e devolver eles para a natureza, no mínimo, né? E, enfim, com relação ao que você trouxe também do racismo ambiental, essa é uma discussão fundamental, né? E a gente discute enquanto, né? Porque somos um bairro de elite, eu diria a elite intelectual, né? E financeira, né? Mas somos elite intelectual porque estamos perto da USP, de uma super universidade, e temos muitos vinculados à USP, moradores ali, né? Temos muitas pessoas que seres pensantes, cabeças boas, de vários tipos de profissão. Então, a gente se entende como um bairro com responsabilidade, pensando na cidade, né? Porque a tendência de muitos planos de bairro é pensar no próprio umbigo, é pensar, ai, nossa, como é que é melhor para a gente aqui e pronto, né? A tendência é normal, né? As pessoas precisam, principalmente pensando nos bairros periféricos, né? Você fala, cara, eles estão pensando no umbigo porque eles precisam sobreviver, antes de tudo, né? Então, a gente, quanto um bairro de elite, principalmente falando agora intelectual, nós temos uma missão de pensarmos o que significa o que a gente está fazendo para os bairros de periferia, né? Eu digo periferia pensando no racismo ambiental, mas não só os de periferia. Na verdade, tem um monte de outros bairros que estão também com muitas questões e que também podem contar com algum saber que a gente traz, né? Então, a gente, por exemplo, entende que as subprefeituras deveriam ter metas para a equidade entre subprefeituras. Então, a gente teria que ter, isso é um projeto, né, mais diretrizes. Então, assim, qual é a diretriz para a diversidade? Né? Existe alguma? Não, mas poderia ter. Então, assim, quantos % de negros existe na cidade de São Paulo? Então, então todas as subprefeituras precisam cumprir com esse mesmo percentual. Estou dando um exemplo aqui, né? Assim, inclusive a nossa, a subprefeitura de Pinheiros, né? Então, assim, isso dentro de outros âmbitos, né? Da questão social, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o IPTU progressivo, que veio para cumprir uma coisa interessante, que foi dar mais... quem está mais no centro paga mais caro. Só que isso foi muito ruim em outro aspecto. Por quê? Porque a gente foi perdendo diversidade no nosso território, porque foi ficando um IPTU carérrimo e as pessoas foram tendo que sair, porque não podiam pagar a IPTU, e a gente perdeu diversidade social no território. E agora a nossa meta é reconquistar isso, né? Com esses parâmetros, esses indicadores, a gente teria condição. Então, se a gente consegue, pelo menos, implementar esses parâmetros inter-subprefeituras, a gente já consegue equalizar alguma coisa, né? Desculpa interromper, se você puder concluir nos próximos 5 minutos, que a gente tem mais uma mesa depois. Claro, e o pessoal desculpa. já está pronto. Bom, então é isso, assim, eu acho que a gente tem essa vontade, essa perspectiva de olhar o todo, né? A nossa moeda local, por exemplo, o que acontece hoje? Existem moedas locais
moedas sociais no Brasil inteiro. Essas moedas, a maioria, elas estão dentro de um guarda-chuva, que é o Banco Social, que começou com o Banco Palmas e hoje virou e-dinheiro, que é um banco oficial, né? Esse e-dinheiro, todos os bancos que são vinculados a ele, eles cobram 2% da circulação. 1% fica para o Banco Social, para a plataforma, e 1% fica para a comunidade, né? Só que assim, os bairros mais carentes conseguem implementar porque existe uma necessidade. Nós, de elite, não conseguimos implementar tão facilmente porque não existe uma necessidade. Mas o nosso objetivo agora, com o treino de moeda, é para implementar um dia a moeda social, para que a nossa circulação, que é uma circulação muito mais alta, sirva a pagar 1% para os bancos sociais do Brasil, né? Então, assim, respondendo à sua pergunta, né, a gente vai continuar batalhando dentro do que a gente consegue, né? A princípio, empoderando o nosso processo, fazendo com que a gente tenha autonomia, né, para conseguir questionar, para conseguir implementar, para conseguir interromper coisas que a gente não acredita e para sair desse sistema centralizador que a gente manda todo o dinheiro lá para cima e depois volta lá para baixo. A gente quer fazer as coisas ficarem mais horizontais, né? Enfim, aí teria outras coisas, mas eu acho que é isso, né? Eu só queria dizer, então, a gente vai ter uma palavra de encerramento ou já é agora? Então, eu só queria falar para assistir os videozinhos, os 2 videozinhos que eu queria ter mostrado hoje, porque é uma meta, já que o tema é mobilização, é uma meta de mobilizar, né, essa turma toda que está aqui também, esses videozinhos era para isso, e porque também tem a ver com, principalmente, o seu questionamento, os 3 questionamentos, assim, tem a ver também, né, de uma forma resumida. Então, também daria para multiplicar eles por aí. É isso. Muito obrigada, Cecília, Lara e Carol. Achei que foi super enriquecedor o debate, todas as colocações de vocês. Desculpa pelo tempo curto, que realmente a gente tem algumas pessoas esperando para a próxima mesa agora. Mas, aproveitando antes de encerrar, eu queria só incentivar as pessoas que estão aqui para aproveitar para trocar contato, trocar figurinha, para esse debate continuar para além do simpósio, que o intuito do simpósio é justamente esse, né? Que a gente cresça como rede para além das redes de bairro, que isso continue crescendo. Então, vou encerrar a mesa e vou chamar a Ana, que vai ser a mediadora da próxima mesa, que é institucionalização e marco legal.